Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast, aquele lugar em que você encontra tudo sobre atendimento do cliente, experiência, e a gente chama grandes convidados para vir aqui. E hoje temos a presença do Henrique e do Di Matteo, que vem falar para a gente muito sobre o crescimento da rede e o que ele faz para trazer uma experiência de qualidade. Muito obrigado pela presença, viu, Henrique? Que isso, Bruno. Prazer estar aqui com vocês aqui. Vamos compartilhar algumas experiências aí e ver se a gente consegue agregar no dia a dia aí das pessoas que estão vendo o podcast. Com certeza, vai agregar bastante. A gente se conheceu, né, em um evento há um ano atrás, foi super bacana. E aí eu queria falar, né, primeiramente do creme de pistache de vocês, que não tem como, né, não lembrar. Eu lembro direitinho, na feira da BF, você levou um açaí para eu experimentar. E realmente algo espetacular. É pistache de verdade, né? Que tem toda essa moda aí envolvendo. Exatamente. Mas a gente até comentou que vocês foram um dos pioneiros, né? Em criar esse creme e falar um pouquinho já, né? Dele, de outros produtos com diferenciais que vocês têm. Bem, é isso daí, né, Bruno? A gente foi um dos pioneiros. E legal a tua experiência que você fez a prova social, né? Com o cliente oculto, né? É, como a gente gosta. O cliente realmente provando o produto, né? Não só escutando ali falando do produto. E o creme pistache foi algo aí que hypou, né, no ano de 2024, mas é algo que eu coloquei na Di Matteo desde 2020, mas realmente trabalhando com um creme pistache que realmente é sensacional, né? Então, assim, matérias-primas que importadas, que faz aquele creme delicioso, né? Então, por mais que hypou o creme pistache agora nesse ano, muitas pessoas acabou utilizando saborizantes, né, para fazer ali seus doces, né, e outras coisas com pistache, e aí não fica legal o sabor. Só que a Di Matteo aí, boa parte dos nossos clientes, né, não sou eu que digo, mas boa parte dos nossos clientes fala que é o melhor creme pistache que existe, que é o da Di Matteo, que combina demais com o nosso açaí. Que legal, e é bom mesmo, viu, gente? Eu aconselho todo mundo a experimentar, que eu sou um caso vivo, eu sou exigente e realmente é muito gostoso. E conta um pouquinho, Henrique, da trajetória, né? A vocês alcançarem sucesso, vocês começaram no interior. Então conta rapidamente para o pessoal entender o contexto que a Di Matteo está hoje, né? Quem ainda não conhece a rede. Então, a Di Matteo ela nasceu em 2020, né? Em agosto de 2020, em plena pandemia, fase vermelha. Eu venho da área de tecnologia, mas eu queria empreender na área food e o açaí veio por um acaso. E aí comecei esse projeto como uma loja mesmo, né? Claro que mensurava, assim, franquear, mas eu sabia que eu tinha que fazer o dever de casa, né? Que era realmente tornar como a melhor açaiteria da cidade. E aí foi algo que foi construindo desde o primeiro dia de abertura, foi sucesso, né? Vendeu muito. A gente já tinha um planejamento lá de vender 70 copos dias, Bruno, no primeiro mês, e nunca vendeu menos que 100, né? Então foi algo que foi ficando bem sólido na cidade de Jales. E aí já teve aquela procura de pessoas conhecendo, no franquia, querendo levar para cidades ali próximas, né? Mas eu mantive calma, falei, vou esperar um ano, ter ciclo de dados, informações para poder pensar em abrir uma segunda unidade, seja de filial ou franquia, né? E aí aconteceu, em agosto de 2020 teve a nossa primeira unidade franqueada que abriu. Hoje estamos com 30 operando, né? Tem mais 8, 9 contratos aí que já estão fechados. E a unidade, a franquia de Matteo, como ela nasceu no interior de São Paulo, né? Então ela está crescendo do interior para a capital. Então agora é que ela está indo mais para cidades maiores, né? Mas a gente já tem São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, tem boas cidades ali do Mato Grosso do Sul, tem em Minas Gerais também. Então a gente está crescendo aí, visando novos mercados, mas sempre com aquela questão, oferecer a melhor experiência em açaí para o cliente final, né? Com o melhor creme pistache. Esse é o nosso propósito. Então uma coisa que a gente não abre é do nosso padrão. Então talvez o maior desafio nosso de escalar é o padrão, mas é algo que já está bem encaminhado já e a gente vai conseguir. Muito legal. E me conta um pouquinho, né, dessa diferença entre atuar em interior e atuar em capitais, né? Tem muitas redes que seguem o caminho inverso, né? Começam nas capitais, depois vão para o interior. E vocês, né, a gente inclusive faz trabalho, né, de cliente oculto com vocês, a gente vê que tem muita cidade pequena, muita cidade menor, mas mesmo assim conseguem ter um bom faturamento, né? Então explica um pouco desse processo de expansão seus. Então, na verdade, eu cravei para ter uma expansão de forma circular, né? Em volta da unidade, da matriz de onde está a indústria que fabrica o açaí, né? Para poder ter a padronização. E porque eu também queria estar próximo também dessas unidades que estão abrindo, né? Não queria um distanciamento que ficasse difícil de eu acompanhar, ver realmente o que estava acontecendo. Como eu falei, eu era da área de tecnologia, também sou da área de tecnologia e vim para a área de franchise e food service, né? Então, eu tenho aquela questão de estar muito perto dos negócios para estar acompanhando no início, para depois dar uma distanciada.
Então a gente veio crescendo do interior para a capital, que é algo totalmente incomum. Geralmente, como você falou, todas as redes começam em capitais e depois vão vindo para o interior. Talvez pela gente estar crescendo do interior para a capital, a gente também fez muito assim, gestão de custos, né? Gestão de preços. E a gente sabe que capitais têm preços mais elevados em certos produtos, em outras questões também, como aluguel, né? Então talvez nos ajudou muito a ter essa informação, esse dinamismo dinâmico ali de estar acompanhando alguns custos mais próximos, né? Que hoje você vai numa cidade maior, o aluguel é exorbitante, né? Então, beleza, o preço também se altera. Talvez também facilitou muito trabalhar com creme pistache, foi isso também. Então a gente aprendeu a trabalhar da melhor forma, com um custo bem tranquilo. E hoje é um produto que, para você ter qualidade, realmente ele custa caro. E às vezes algumas redes colocam muito preço, ou tem uma margem, ou ela precisa ter uma margem muito grande e acaba não conseguindo trabalhar com um creme pistache realmente saboroso, né? Então eu acho que assim, o interior nos ajudou a ter esse crescimento, de poder realmente trabalhar com números mais enxutos ali na operação do dia a dia, que isso faz total diferença, você sabe que é. Legal. E hoje o cliente, você enxerga o quê? O do interior ou da capital? Qual que é mais exigente aí no dia a dia e quer aquele atendimento de maior qualidade? Assim, ó... A gente fala todo mundo, né? Mas você enxerga algum que é mais exigente? Ó, o que mais acontece, Bruno, é o perfil comportamental de consumo das pessoas. Como que muda do interior para a capital? Como que às vezes muda de uma cidade a outra, um intervalo aí de 100 km, né? Muda muito o consumo. Então, assim, um exemplo. A gente tem uma unidade aqui em São Paulo. E lá no interior, como tem várias unidades uma perto da outra, o creme pistache nosso lá é muito sólido e o pessoal consome muito. É o adicional mais vendido em todas as unidades, praticamente. E aqui em São Paulo, não. Por mais que a unidade já tem mais de 10 mil clientes cadastrados na base, o pessoal ainda não conhece o creme pistache. E o pessoal tá mais no tradicional, né? O creme de avelã, moranga, banana, leite em pó, leite condensado. Então, muda muito o perfil de consumo. Agora, a exigência que eu acho que é interessante. Porque tanto no interior quanto na capital, quando o cliente realmente identifica com a marca e com o produto, se tiver qualquer alteração no produto, ele chia. E ele procura todos os canais. Aconteceu em uma unidade da gente ter um problema e teve cliente iFood, avaliação no app nosso, avaliação no Google Meu Negócio. Algo está estranho, mudou alguma coisa. Então, bom que ele te contou, né? Exatamente. Aí a gente já ligou o alerta, o que a gente fez? Cliente oculto, vem cá. Algo vai na unidade, né? Eu lembro que vocês pediram. Algo está acontecendo nessa unidade, né? Que legal. Então, assim, mas o que é mais interessante é que quando o cliente realmente ele é um cliente fiel, né? Um cliente fidelizado, ele preza muito pela padronização. E qualquer alteração do sabor, ele sente. É incrível isso, né? Eu já tive, assim, um questionamento de cliente sobre o corte do morango. E o corte do morango era numa unidade era de um jeito, de outra unidade era desse jeito. E realmente numa unidade a gente não tinha feito mais reciclagem lá de treinamento. Então, assim, um dos pontos que eu falo para uma rede crescer, ela precisa ter padronização em todos os itens, processos, porque é isso que faz o cliente tá voltando à sua unidade. Ele saber que ele vai entrar naquela unidade, seja em São Paulo, interior, qualquer lugar, vai ser o mesmo produto, o mesmo atendimento, a mesma qualidade, e ele vai ter aquela experiência que ele está buscando. Que legal. É muito bacana isso que você comentou, Henrique. A gente até fez uma pesquisa recente que a gente perguntou assim, quando você tem um problema relacionado a atendimento, o que você faz? Né? E só 14% chega a reclamar diretamente com a loja. Então, assim, a grande maioria das pessoas, o comportamento normal tive um problema de atendimento, vou parar de consumir e vou para um concorrente. Então, esse cliente que fala, né, até um dado interessante, se a gente fizer a segmentação por geração, a geração mais nova, ela fala menos ainda com o local. Ela pega e ela é muito fácil, né? Ela não tem tanto aquela questão de, eu amo essa marca, eu vou falar para o dono para melhorar. Ela troca muito facilmente marca para outra. Se não me engano, só 6% chega a reclamar. Então, esse cliente que pega e está reclamando de você, é um cliente que ele gosta da marca, ele faz uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem, ele espera uma melhoria para voltar a ser consumidor. Então, a gente tem que valorizar muito, né, quando alguém dá um feedback real sobre o que ele está vendo acontecendo errado ali, e muita marca ainda não trata bem esse cliente, né, mas deveria ser tratado na palma da mão, né? Sim, exatamente. E essa percepção que você falou realmente é o que eu sinto também. É que às vezes, assim, pra gente trocar por uma pizza ou por um hambúrguer, é muito fácil, porque tem muito hoje, né? E a de Matteo, ela acabou se solidificando no mercado como um açaí realmente
premium, gourmet. Então, assim, é difícil você encontrar nas cidades que a gente tem a unidade outro açaí parecido. Então, eu até acho que é por isso que os nossos clientes, quando sentem alguma alteração, realmente ele vai atrás da marca. Eles são mais exigentes também, né? Inclusive também busca a franqueadora também, até para questionar que aquela unidade está tendo algum comportamento ali de estranho. Então, assim, isso é interessante. E eu acho que muito vem ao nosso produto, realmente, que a gente busca aí ter um produto diferenciado no mercado. Não é só o creme pistache, mas como também a nossa polpa de açaí, que é uma receita nossa. Então, por isso que ainda não temos mais unidades no Brasil, que foi realmente pensando em, não, temos que ter a mesma padronização. Não pode ser uma unidade em São Paulo ter um produto diferente de uma unidade em Brasília, em Goiás, né? Então, talvez é algo que a gente vem pontuando e talvez faz total diferença, né? E voltando àquela questão, esse cliente que nos dá feedback com crítica construtiva são sempre bem-vindos. Com certeza. Do mesmo jeito que ele está ali te dando feedback, imagina se ele realmente tiver uma boa experiência, o quanto que ele fala daquela boa experiência para mais pessoas, né? Com certeza. Em média, fala-se bem para 4 e fala-se mal para 11. Então, a gente prefere falar mal do que bem, mas é importante também. Né? Exatamente. E de todos os canais de marketing que tem, não adianta. O melhor canal de marketing é o orgânico. Com certeza. É aquela pessoa que fala para outra pessoa. Então, assim, provavelmente você provou o creme pistache lá e provavelmente você já deve ter falado para alguma pessoa. Nossa, tem uma loja que eu conheci que é um creme pistache fenomenal. Então, assim, além de ser uma prova social, você tem um produto bom e você tem fãs da marca, fãs do produto, você pode ter certeza que compensa investir nesse cliente, né? Do que você também só ficar atrás de clientes novos, né? Tudo bem, uma unidade, uma loja, ela cresce de clientes novos, né? Mas ela paga ali a sua operação com recorrência dos clientes que já tem fidelizado na sua base, né? Hoje, pra você ter ideia, na empresa tem mais cliente que vem por indicação do que o que o meu comercial prospecta. Então, olha que importância que tem, né? E aí eu comento muito, tem muita marca que não valoriza e não pensa no cliente como o LTV, né? O Lifetime Value. Sim. Então, o cliente, ele vai lá comprar um açaí, pagar, não sei, seu ticket, né, em torno de 30, 35 reais ali, vai comprar o açaí. Mas quantos açaís que uma pessoa não compra na vida? Eu até não sei, se você tiver até esse dado, é legal de entender a recorrência do açaí para a pessoa ver o valor, né? Em fidelizar e manter aquele cliente. A gente tem sim, né? Eu sou da área de tecnologia, então eu trouxe muita tecnologia com indicadores. Nessa área de food service, né? Então eu tenho todas as informações de todas as vendas que teve na Dimateu, desde a primeira vez que eu abri a porta, né? Que legal. Então, assim, em Jales, né? Vou te dar um dado curioso, que às vezes até eu fico assim abismado, mas o nosso cliente que mais consumiu açaí na unidade de Jales, eu olhei esses dias, se eu não me engano, ele tem mais de 500 pedidos. Que isso. Então a loja lá em Jales vai fazer 5 anos ainda, e ele já gastou mais de 24 mil reais na nossa unidade. Que isso. Faz uma estátua pra não, exatamente. Na porta da... Exatamente, a gente... Que legal, gente. E a 24 mil reais. 24 mil reais. E um cliente somente. E fora quantos que ele indicou, né? Provavelmente, né? Nossa. E o nosso LTV é de 40 meses, Bruno. Nossa, 40 meses, é muito alto. Então, assim... E tem algum programa de cashback, alguma... Tem o nosso programa de pós-venda, né? Nosso sistema de pós-venda, que ele fica analisando o seu perfil e ele fica te dando benefícios lá e descontos de acordo com o seu... um cashback, né? Então, assim... Mas algo interno? Vocês que desenvolveram? É interno. Ele é dentro do nosso PDV e a gente configura campanhas de acordo com o que a gente acha que é interessante. Um exemplo, se o Bruno, esse cliente que consumiu tudo isso, né? Nossa. Ele é um cliente campeão. Então a gente cria campanhas para cliente campeão. E esse cliente tem alguns benefícios, outras coisas a mais. Então a gente tem várias segmentações. Então já é o nosso sistema de pós-venda. Só que mesmo assim, a gente está tentando olhar para dentro da nossa base, né? E também investir mais no nosso cliente, né? Então, estamos procurando fazer marketing voltada à recorrência mesmo, né? Então, vamos colocar ali um pedido que você fez, você não esperava um item, um mimo, e chega lá um bis, um sonho de valsa, algo a mais. Isso já contagia o cliente já, né? Você não estava esperando, então chegou aquilo lá. Então, a gente está muito também olhando para o nosso cliente dentro da base. E outro dado importante, assim, vou falar da unidade de Jales. Como a gente tem o top 10, né? Então, todo mês, geralmente o primeiro e o segundo ele fica em torno de R$1.000 de consumo de açaí. Né? E o segundo não é um negócio discrepante. O segundo e o terceiro vem logo depois, com 950, 900, 800. Então, assim, o pessoal realmente
consome essa aí até mais do que eu imagino. Nossa. Porque estamos falando, às vezes, aí de uma média de pedido de 2 pedidos a cada... ó, um pedido a cada 2 dias, um pedido a cada 3 dias, né? A gente teve um outro cliente também, ó, pra você ver, um outro cliente que em fevereiro do ano passado, foram 28 dias, ele fez 29 pedidos. Ele fez um pedido por dia e teve um dia que ele fez 2 pedidos. Que isso. Então, assim... Você tem que conhecer as pessoas aí. Conheço. Não. Conhece. Conheço. Por quê? E aí vem mais uma questão do interior. Como a cidade que a gente nasceu, Jales, né? Que nasceu de Mateus, tem 48 mil habitantes, então é uma cidade pequena. Então, praticamente todos se conhecem, né? E aí fica mais fácil de você criar essa conexão com o cliente, né? E até algo que eu bato dentro da rede hoje, né? Que a gente precisa criar conexão com o cliente, né? E a gente sabe que umas cidades maiores é mais difícil, pela dinâmica da cidade, sim, pessoal, muita gente, né? Só que aí o sistema de pós-venda nosso, ele tenta ajudar a criar essa conexão. Mas, no final das contas, Bruno, não adianta. Você precisa atender bem, entregar rápido o produto ali no salão, entregar rápido o produto no delivery, e tem que ser bom. Não adianta. Primeira coisa são esses pontos. Depois a gente vai vendo em fidelização, tudo isso que é muito bonito. Mas se não tiver ali um bom serviço primeiro, um bom atendimento, não faz sentido ter essas outras questões. Com certeza. Eu até brinco, né? A gente entrega muito relatório de cliente oculto e tem empresa que dá nota assim, nota 6 no geral. Só que fala produto nota 9,5. Eu falo, olha, vocês estão pelo menos no caminho certo, que o produto é bom. Se o produto for ruim, aí o modelo de negócio está errado. Agora, atendimento, oferecer item adicional, isso aí, técnicas de venda se treina, né? Então, dá para fazer e dá para melhorar. Agora, se o produto é ruim, aí acabou, né? O modelo nem é replicável, nem é franquia, né? Exatamente. E olha, e com o cliente oculto, a gente identificou um problema que estava na nossa rede, né? Porque assim, a gente tem ali os nossos diferenciais e aí precisa ser explicado isso para o cliente, né? Então, assim, todos os relatórios que a gente recebeu ali do cliente oculto, praticamente todos falando muito bem do produto, mas a gente viu que estava com falha em técnica de vendas. Então, a gente tem muitos produtos interessantes também, não é só o creme pistache, né? Temos outros cremes que a gente desenvolveu, né? Como Ninho Gourmet, creme de nozes e outros. E o atendente da unidade não fala disso, não falava desses diferenciais e nem do nosso programa de fidelidade. E a gente identificou o quê? Opa, pelo cliente oculto, né? A gente vê no relatório, ó, a gente tem um problema de atendimento na nossa rede. Né? Então, assim, o franqueado tá falando que tá passando pro seu atendente, mas na verdade não tá. E aqui a gente pode comprovar. Então, aí já ligamos o alerta na nossa franqueadora de realmente, a gente já fez treinamento e estamos tentando fazer reciclagem desses franqueados para realmente fazer um atendimento que seja satisfatório. Que legal. E além de satisfatório, que gere maior faturamento. Exatamente. Né? Porque o item adicional tá intrinsecamente ligado ao ticket médio. E não sei, né? Você que é o rei dos indicadores aí, né? Que eu tô descobrindo agora. Você consegue mensurar nesse último ano quanto que você aumentou de ticket médio utilizando essas estratégias? Olha, a gente estava analisando até essa semana aqui, né? O deliver, hoje o ticket dele é muito alto, né? E o nosso balcão tá com um ticket mais baixo. Como a gente tem um sistema ali que o cliente ele monta o seu copo, né? Então, ele pega um copo de açaí, ele escolhe o tamanho e ele vai colocando 1, 2, 3, 4, 5 adicionais, né? A gente sentiu que no balcão parece que o cliente ele fica um pouco mais inibido de colocar 3, 4, 5 adicionais no seu copo, né? E aí eu até fiz uma pesquisa com pessoas mesmo, né? E realmente, às vezes, porque você tá me atendendo, e aí me inibe de colocar 3, 4 com talvez ali mensurando um pré-julgamento teu. Nossa, mas será que essa pessoa vai comer tudo isso, né? E aí no deliver não, no deliver tem mais liberdade. Você tá ali, você e seu celular, e lá a gente tem copos assim que ficam 90, 100 reais. Eu já vi copo de 150 reais. Que é isso? De 700 ml, de tanto adicionais que a pessoa colocou dentro de um copo, nem coube, né? A gente teve que fazer uma manobra lá. Mas é assim, eu vejo que o pessoal se perde ali na montagem. Mas no balcão eu tô com essa questão agora que eu comecei a olhar agora, que eu tava olhando indicadores e vendo que o ticket médio do balcão ele tá um pouco discrepante do delivery. E aí fazendo uma pesquisa ali com clientes, e realmente foi isso. O pessoal fica um pouco inibido. E tem alguma opção hoje na loja da pessoa ter um autoatendimento também, seja totem? Ó, na unidade Jales sim, a gente tá testando um sistema de totem. Só que eu não tô vendo as pessoas utilizarem muito, né? E não sei se
por ser interior ainda, não é um negócio que está assim tão plausível, né? Então a gente está desenvolvendo agora o sistema de totem dentro do nosso aplicativo, que Legal. também vai deixar o valor mais em conta também, porque se pegar um sistema de totem à parte, e como a gente fez e integrou, acaba gerando um custo muito alto. Sim. Então acabei não homologando, mas agora como a gente está fazendo dentro do app, vai ficar mais fácil. E aí vamos ver como que vai ser isso na prática. Eu acho que para você inserir essa cultura do totem no interior, você precisa colocar alguns benefícios que levam o cliente a adquirir só fazendo pedido no totem. Então eu talvez vou ter que fazer algo pensando nessa questão. Porque assim, um exemplo, a gente vê que sei lá, aqui em São Paulo, as redes fast food já estão inserindo muito bem. Sim. Só que eles têm ali a liberdade de falar, ó, ou é naquele canal ou não é. Ou não é. E a gente ainda não, a gente não tem, a gente não pode fazer dessa forma, né? E até porque a gente vem daquele propósito nosso, né? Fornecer uma excelente experiência em açaí para o nosso cliente, né? Então a gente tem que ponderar, mas eu estou pensando em alternativas de realmente Legal. inserir essa cultura do totem também. A gente até entrou no Burger King em 2020 para avaliar como é que era o totem, o aplicativo deles, quando eles estavam implementando. Foi muito bacana a experiência, foi um trabalho legal que a gente fez. E assim, vários convidados até que eu trago aqui, eles falam muito de ter serviços complementares e não só uma única opção. Então vai ter cliente que vai preferir o totem, tem cliente que vai preferir o celular, tem cliente que vai preferir o atendente. Então, se permitir, né, todas essas opções, normalmente, né, a pessoa vai se sentir mais satisfeita e vai ter, dependendo da geração da pessoa, isso aí do interior faz sentido, ela vai preferir um canal. Agora, em média, quando as marcas colocam, existe um pouco disso. A venda e o ticket médio do totem, ele acaba sendo um pouco maior, eu acho que pelas fotos, pela liberdade que o consumidor tem, e também pelo fato de nem sempre o atendente do balcão oferecer os itens. Porque se o atendente do balcão, ele pegasse e oferecesse, né? Nossa, tem uma água aqui fresquinha que tá na promoção por R$3, você quer? A pessoa leva, né? Então, a gente é muito induzido pelo atendente e tem essa dificuldade de manter o padrão. Então, eu acho que se conseguir ter um pouco dessa mescla, você atinge todos os públicos, mas sem excluir, né? Acho que não vai perder. Tem gente que sempre vai querer falar com o atendente, né? E eu não tenho dúvidas, porque, igual eu te falei, aqui as redes fast food, né, Burger King e Mac, eles estão bem inserindo o totem, e realmente, eu prefiro fazer no totem pela forma de eu poder personalizar o hambúrguer que eu quero. Poder colocar mais um hambúrguer, ou mais uma cebola, ou mais um tomate que seja. Que realmente, eu vou ser bem sincero, Bruno, dificilmente um atendente vai falar que pode ter acrescentar queijo, acrescentar bacon. E aí é o que a gente vem naquele assunto, ticket médio. Um exemplo, se o cliente entrou dentro da sua empresa, né, da sua loja, você tem que tentar fazer ele gastar o máximo de ticket ali, né? Então, assim, não é toda vez, não é todo dia que esse cliente vai entrar na sua loja, né? Então, no atendimento a gente consegue fazer isso, não tem dúvida, né? Pedindo ali, falando sobre os nossos itens, coisas para ele provar, conhecendo o paladar dele, né? Coisa que um atendente poderia estar fazendo, mas temos essa dificuldade hoje de estar realmente replicando esse conhecimento. E o totem, às vezes, a gente pode conseguir realmente transmitir essa mensagem e dando mais liberdade ali pro cliente, aumentando esse ticket médio. Legal, super bacana. Outra tendência que a gente estava comentando, até para dar um recado a um apoiador nosso, que é a LED 10, né, que hoje é a maior empresa que tem de painéis de LED em todo o Brasil. Então também acho que é um outro canal de aquisição legal, né? Muita empresa está colocando retail media, né? Então tá vendo que aquele espaço ali, né? Você falou aí do volume que você tem de vendas, são milhares de consumidores, né? Porque o mínimo de 100 copos por dia são milhares de consumidores que passam no local. Então muito empresário tá vendo essa possibilidade, gente, de aproveitar o local e fazer mídia naquele espaço e gerar até conteúdos relevantes, né? Com painéis. Hoje vocês já exploram essa parte, como que vocês enxergam essa parte LED e retail media dentro do mercado? Assim, eu comecei a olhar isso há um tempo, né? Eu peguei um insight ali de uma outra franquia sobre ter quiosques todos com LED e ele poder controlar, né, o que estava vinculado no LED por uma central. Então, por mais que ele tinha ali 200 quiosques, ele conseguiria jogar uma ação em questão de minutos em todos os quiosques, né? Só comunicar a todos os franqueados e para estar executando na ponta. Então, assim, a gente começou com o monitor, né? Nas lojas. Então, todas as lojas vão com o monitor e ali naquele monitor a gente está passando os nossos copos gourmet, né?
passando ali nossos copos promocionais que a gente faz muito, que são os copos temáticos. E a gente está explorando. E a gente vê que muita gente fica olhando, né, vamos falar, aquela imagem que dá vontade, né, de saborear. E, eu quero um desse daqui, eu quero um desse. E aí você vê que o preço acaba ficando em segundo plano, né? Então, eu acho que basta ali a gente também ali melhorar os criativos, né? Fazer ali um conteúdo que realmente gera essa vontade na hora que ele está ali dentro da loja e ver aquela imagem. E pode ser também algo bacana. Eu vejo com bons olhos também essa questão do LED aí, pensando em ações mais rápidas e dinâmicas, né? E é algo interessante. Legal. E o que você vê, Henrique, maior falha de atendimento de todos, né? Ou algum caso, pode ser até seu mesmo, como pessoa física, que você lembra que foi muito mal atendido, para você é inaceitável. Comenta alguma experiência aí legal pra gente. Assim, Bruno, quando eu abri a de Mateu lá em Jales, eu fiquei 30 dias dentro da minha operação. Eu era o melhor funcionário. Chegava às 9 horas da manhã e ia embora 1 hora da manhã. Todos os dias, né? Eu afastei das outras empresas que eu tenho e dediquei lá, porque eu queria realmente conhecer como funcionava tudo dentro da minha operação, né? Então eu fiquei muito no balcão. Então assim, no meu ponto de vista, Bruno, eu sempre atendi todo mundo muito bem. Com um sorriso, perguntando. Eu acho que uma coisa que não pode acontecer é demora na entrega do pedido. Então assim, eu tinha ali uma cozinha, né? E eu tinha estipulado um prazo que eu acho que o cliente tinha que receber em torno de 10 minutos, 15 minutos no máximo. E aí, quando minha cozinha não liberava, aquilo ia me consumindo. Então, eu no atendimento, o que eu fazia? Bruno, você viu lá o jogo do Palmeiras? Eu acabava criando uma conversa ali, né? Pra tirar o foco do cliente no pedido, né? Enquanto a minha cozinha estava ali iniciando. Então, é algo que a gente fala para os nossos franqueadores hoje. Precisa treinar, precisa estar com a cozinha bem organizada. Porque se você for num local hoje e demorar lá 15, 20 minutos para pegar o seu pedido, você vai chiar. Infelizmente é assim. Então eu vejo que na questão de atendimento, a demora na entrega do pedido é um ponto primordial. Com certeza. Você precisa ter processos, ter uma cozinha ágil, às vezes até reduzir o cardápio também. Às vezes tem muitos segmentos que tem um cardápio assim gigantesco. Eu falo, nossa, a operação dessa cozinha deve ser uma loucura, ou deve ser muito bem organizada. E o que eu acho pior, Henrique, só complementando, a pessoa tem um cardápio gigantesco, mas 20% do cardápio está indisponível. Aí você causa uma frustração gigante. Imagina, você chega lá, aí tem 10 tipos de creme. Aí você fala, eu quero esse está em falta, esse também não. Acaba com a experiência do cliente, né? Exatamente. E acaba também criando uma sensação que aquele negócio está com algum desleixo. Então, assim, vai fechar, né? Então, às vezes, é melhor você reduzir o seu cardápio, né? Então, é bom você ter lá indicadores lá de curva A de venda, curva B, curva C, né? Porque às vezes aquele item que está na curva C não compensa você manter no cardápio. Ele só te gera mais ali um item para você gerenciar, às vezes te toma muito tempo do cliente que pede, e ele é um cliente que sai pouquíssimas vezes. Então, compensa você focar mais aqui na tua curva A, que realmente é o que faz o seu restaurante sobreviver. É 80-20, né? Então, assim, esse é um ponto da de Mateu também que eu sempre estou visando. Cozinha, o que seja mais fácil de operação dentro da cozinha, né? Até visando também mão de obra também, né? Então, assim, a gente sabe que cada vez pode ficar mais escasso mão de obra, então a gente tem que ter um processo ali bem fácil, né? Então, hoje nós tem todas as máquinas dentro das nossas unidades, né? Então, o operador ali na cozinha, ele vai lá, ele extrai o açaí da máquina, fica mais fácil dele fazer aquela montagem lá. Legal. Então, eu acho que de todos os pontos de atendimento, o Bruno, que o principal, claro, é ser simpático, um sorriso, mas é o produto sair rápido. O cliente pegar rapidamente o seu produto ali, seja para consumir no local, ou takeaway, né, que também foi algo que cresceu muito, né? O cliente pede no aplicativo, passa e pega e sai comendo. Então, é isso aí. Hoje foi muito interessante, porque eu cheguei, né, no aeroporto de Viracopos, e aí eu pedi um Uber para vir para Alphaville. No meio do caminho, eu falei assim, eu vou ter que almoçar muito rápido para eu não atrasar. Dentro do Uber, eu pedi um iFood, eu pedi um hambúrguer e o hambúrguer chegou 1 minuto antes ainda de mim, o motoqueiro me ligou. Então você vê o tanto que eu queria algo rápido. No meio do caminho eu já estava pedindo a comida, projetando o tempo que eu ia chegar. Então imagina, se atrasasse 15 minutos, para mim era a pior experiência, eu ia dar nota 1 naquele local. Né? Então o tempo eu acho que é primordial também, concordo com você. E uma coisa que eu até vejo que cidades maiores como São Paulo, eu vejo que é muito ponto positivo, que o pessoal aqui é muito preocupado com o tempo.
realmente o tempo que está no app realmente ser verdadeiro. é o que acontece. No interior, não. No interior tem muitos restaurantes, 90% dos restaurantes, eles não cumprem o tempo que coloca lá. Então tem hora que eu, como consumidor, deixo de pedir num restaurante que tem uma comida muito boa, porque eu não sei se vai chegar numa hora, 2 horas, se vai vir mesmo. Então eu prefiro pedir num restaurante que tem até um preço mais baixo e uma qualidade um pouco intermediária, mas eu sei que rapidamente aquele produto vai estar lá em casa. Então é aquilo que eu reafirmo. É extremamente você ter um serviço e uma entrega e ser transparente com o cliente também. Então, o que você está colocando lá no seu cardápio, realmente é o que você vai entregar. Se você tem aquele tempo determinado, realmente tem que ficar dentro daquele tempo. Então, você tem que ser a transparência. Um dos pilares também que fez a de Matheus ficar sólido, o Bruno, foi essa transparência com o cliente. Legal. Então, a gente tem, no interior também, tem um outro costume, né? O pessoal vendia muito qualquer creme de avelã como Nutella. E isso para mim era algo que eu não aceitava, sabe? Então, quando eu vim com a de Matheus, a gente sempre prezou pelos itens que estão no cardápio, realmente aqueles itens que estão no cardápio. E aí a gente teve até uma questão no nosso cardápio, né? Igual, por exemplo, leite condensado, né? Então a gente tem lá leite condensado tal marca, né? Moça, e tem um outro leite condensado que é um preço inferior. Então quem quer pela marca, paga pela marca. Quem não quer uma opção mais em conta, tem ali também. Então foi algo assim que, desde quando a gente iniciou a de Matheus, sempre foi transparência com o nosso cliente também, que é algo que não tem muito no interior. Já teve marca que pediu cliente oculto para ver se o franqueado estava usando Nutella mesmo ou se era outra marca. Aí o cliente oculto tinha que pedir, nesse caso era até uma auditoria, pedir para ver o pote e ver se era pote de Nutella mesmo ou não. Então, tem cliente que é exigente mesmo com isso. Meu cunhado, ele fala que ele é sommelier de Nutella. Então, se pegar qualquer creme e não for Nutella, ele vai falar na mesma hora. E assim, e não tem nada parecido que chega perto da Nutella. O cliente que realmente conhece a Nutella. É diferenciado. E é algo também que aconteceu no nosso creme pistache também. Então, assim, pessoal que realmente gosta do creme pistache. Você já vende ele no supermercado? Não, ainda não. Ó, tinha que vender, manda para BH, viu? Estamos aí. Hoje é um produto exclusivo dos nossos franqueados, né? Então não tem comércio fora dos nossos franqueados. Mas você enxerga como possibilidade? Tem algum plano? Olha, não tem plano. Posso enxergar, desde que não defenda os interesses do meu franqueado, né? Sim. Mas é algo que já foi muito pedido já. Então, inclusive outras marcas de outros segmentos, como pizzaria, nos procuraram, querendo que a gente fornecesse, né? Legal. Então, mas como é algo que a gente ainda tem assim, ó, franqueado, é você que tem esse diferencial. A gente está mais focado em ter franqueados felizes no momento, né? Então, legal. Hoje eu posso falar que 95% da minha força hoje está destinado para o meu franqueado. Então, e tem a possibilidade do creme de takeaway para a pessoa pegar e comprar e levar? Tem. Hoje a gente tem ali o potinho de 300 ml que é pistache puro. Então... Foi um pedido ali de alguns clientes, então em todas as unidades tem esse... Vou passar em uma unidade, tem esse produto. Que eu fiquei com vontade, que realmente é muito bom, aconselho todo mundo a experimentar. Henrique, só comentar a Sultz também, né? Um outro apoiador nosso aqui, que é um software que consegue gerenciar tudo, né? Se não, vocês usam Sultz também? Utilizamos desde o início de franquia, e até umas 2 semanas atrás peguei para fazer uma reunião com a Sultz. Ela tem uma ferramenta extraordinária para a rede, então basta você entender todo o aplicativo que tem lá dentro, né? Então, gosto muito da Sultz e está nos ajudando muito. E também a gente colocou que a gente vai ser o nosso principal meio de comunicação com o franqueado, vai ser a Sultz. Só que para isso precisa todo mundo utilizar. Com certeza. E aí a gente está nessa transição também de padronizar tudo dentro da Sultz. Legal. Mas ali o nosso franqueado hoje, ele faz o pedido ali de embalagens, polpa, creme pistache. Ele também pega todo o material de marketing lá dentro também, então que a gente disponibiliza lá. A parte de chamados também agora, a gente está homologando para que seja todo lá pela Sultz. Bem legal. É um CRM sensacional. Que legal, muito bacana. Em breve, dependendo quem estiver escutando o podcast, que a gente demora umas semanas para editar, vai ter inclusive integração, viu, com o seu cliente oculto. Interessante. Então vai ficar top aí a solução, viu? 2 empresas mineiras aí que estão tendo sucesso. E só mais comentar também do Encontro Sua Franquia, que é um portal, né, em que você pode anunciar para prospectar novos franqueados. Então, até um desafio aí, né, que eu enxergo que muitas marcas têm, como conseguir mais franqueados, né? Então, igual você comentou, você tem um modelo de negócio comprovado, que dá resultado, está crescendo, e você tem que captar novos franqueados, né, para ter uma expansão maior.
Então, hoje, né, é uma estratégia de vocês, né, aumentar. Tem alguma meta que vocês almejam de número de franqueados? Ó, para esse ano 2025, a gente traçou uma meta de ter de 40 a 50 unidades operando saudáveis, né? O que são essas unidades saudáveis? São unidades que têm franqueado realmente felizes na ponta, que estão colocando dinheiro no bolso. Então, essa é a nossa meta. Então, como eu também estou estruturando a marca e os nossos produtos para poder ter um crescimento mais amplo, né? Que é aquela questão, Bruno. O nosso açaí é um produto refrigerado. Então, é um desafio gigantesco você fazer a logística de um produto refrigerado. Então, a gente criou um método que o nosso franqueado vai conseguir produzir o seu açaí dentro da unidade e garantindo a padronização, Legal. porque a gente vai mandar a massa, a nossa receita pronta, só basta ele Tem alguma bater marca no... que já faz isso? Ó, nesse formato, não. Eu já vi com gelato o pessoal fazer, mas com açaí eu nunca tinha visto. Sim. Porque o gelato geralmente é aquela mistura e leite, um creme de leite, alguma coisa, né? É que o nosso tem o açaí. Então a gente tem a nossa mistura, o açaí e água e mais o item lá. Então geralmente o que tem no mercado, Bruno, é o açaí da forma em pó, essa mistura. Só que quando você transforma o açaí em pó, ele não volta, ele perde muita propriedade. Então o que tem no mercado hoje é aquela mistura e você misturar com água e jogar dentro de uma máquina, mas não fica o mesmo sabor. Então a gente tem a nossa mistura pronta, né, que vai ser a mistura pronta da Di Matteo em açaí, onde o franqueado ele vai colocar as barras de açaí, que onde a gente já tem ali o organizado com os fornecedores lá no Pará, para mandar direto para o franqueado. E aí é só bater no liquidificador, aquela receita nossa com barra e mais um item que ele vai colocar a parte lá, bem certinho, e jogar dentro da máquina. E a gente vai conseguir manter o padrão. Então, nesse formato, a gente consegue até já mensurar até talvez um crescimento fora do país. Por quê? Eu vou conseguir garantir esse mesmo padrão de produto, porque as indústrias de polpa de açaí, todas que estão lá no Pará, né, que estão lá no norte, eles já exportam já. Então, é possível se achar muita barra de açaí fora do Brasil já. Então, a gente exportando a nossa receita pronta, que vai ser em temperatura ambiente, né? Que aí é muito mais fácil fazer logística. Sim. Então a gente vai conseguir manter essa padronização, que é aquela mesma questão que eu bato. Precisa ser o mesmo produto. Sim. Se não for o mesmo, o mais perto possível, né? E então, o CMV deve até reduzir, né, para o franqueado. Sim, né? Porque vai acabar tirando custos que ele tem com frete. Né? Então, assim, um exemplo. Hoje, o que ele estoca para, às vezes, 50 caixas de açaí, ele vai conseguir estocar produto para 130 caixas no mesmo espaço. Então isso vai facilitar a operação. Vai ter mais ali o trabalho de produzir o açaí, né? Mas vendo viabilidade econômica, financeira. Eu acho que assim, você tira do CMV, aumenta um pouquinho a mão de obra, mas no final sai ganhando. E a gente também consegue controlar um pouquinho a inflação também, né? Porque tá um pouco... É volátil, né? Tá muito volátil, né? E teve realmente algo que aconteceu no ano passado, que a polpa de açaí não baixou o preço, até pelo mercado externo, que o estrangeiro caiu na graça do estrangeiro o açaí. Então, nesse formato que eu tô fazendo, eu também vou conseguir controlar um pouquinho a inflação, porque a gente vai sair daquela parte de indústria, né? Porque a indústria não tem como, né, Bruno? Indústria tem que dar lucro. Então, ele vai repassar todos os seus custos ali. Legal. Então, é o que eu tô visando aí para Di Matteo e provavelmente a gente vai conseguir ter um crescimento até mais acelerado aí dentro dos próximos meses. Bacana, certeza vai dar certo. Isso. Próprio Cacau, eu vi que também passou por essa crise recente, né? Pré-Páscoa, que foi lá nas alturas o preço do cacau. Na verdade, o do cacau foi... o estouro foi no começo do ano passado. É que, na verdade, muitas indústrias, né? Seguraram. A gente tem contratos, né? Então tem contratos. Então ficou muitos contratos no preço que estava fechado anterior. Mas aí, agora o reflexo veio tudo esse ano de preço, né? E o ovo, porque eles produzem antes, senão era para o ovo estar ainda mais caro, né? Então, e fica um limite, né? Que às vezes se você aumenta muito para o consumidor, ele vai para produtos substitutos. Então, se o açaí está muito caro, ele vai falar, vou querer um sorvete normal então, né? Vou comprar no supermercado. Então, é importante manter a qualidade, mas sem aumentar também absurdamente o preço, né? Exatamente. Hoje é algo que temos que ficar de olho, porque realmente impacta, não adianta. Beleza, você pode ter um produto excelente, mas se você tiver com um preço muito fora do mercado acima, tudo bem, você vai ter consumo, mas você vai ter um consumo menor. E aí, realmente faz sentido ter esse consumo menor, né?
Então, é algo que a gente tem que estar de olho. É o desafio aí. Com certeza. Segurar todos os pratos ao mesmo tempo, né? Vida de empreendedores é isso. Exatamente. Henrique, algum recado final que você quer deixar para quem está nos ouvindo aí? Eu vou falar um pouco da ferramenta do cliente oculto, que é uma ferramenta fenomenal nesse Brasil que é muito grande. Então, assim, nos ajuda a ter ali o controle no final da ponta, realmente se o nosso franqueado está prestando realmente o serviço ali de acordo com que a gente passou, né? Então, é um serviço muito bacana. Indico a todos empresários nesse segmento ou um outro segmento que queira avaliar ali o seu serviço na ponta, procurar o cliente oculto, assim, é fenomenal. Parabéns, Bruno. Ué, que bom, obrigado. Não foi combinado não, viu, gente? Ele falou porque quis mesmo. Não, como o Bruno fez meu jabá do Creme Pistache, tem que fazer o jabá dele, né? Não, isso aí, ué. Não, mas é que tanto produto como serviço é fenomenal, eu não tenho dúvida. E fiquem ligados na de Mateu. Então, assim, a de Mateu ela tem um projeto bem interessante, calmo, sólido, com pés no chão, mas a nossa ideia aí é levar a melhor experiência de açaí a nível Brasil, com o melhor creme pistache, e daqui a pouco pensar em outros horizontes maiores também. Então, a gente tem aí, dentro do nosso banco de dados, mais de 200 mil clientes, né, somando todas as redes. Legal. A gente está com uma média aí de hoje de 60 mil pedidos, 50 mil pedidos mês. Então, tem muita gente consumindo de Mateu, e eu espero levar essa experiência para mais pessoas e o que me contagia o feedback espontâneo do meu cliente. Não é aquele feedback que eu peço, é aquele feedback que espontâneo, do nada ele precisou falar que realmente ele não gostava de açaí, provou de Mateu e virou fã. Inclusive eu tenho 2, 3 franqueados que também não eram consumidor de açaí, provou de Mateu e viraram franqueado. Legal. Então assim, fica a dica realmente aí para a hora que você encontrar de Mateu, faz a prova, igual o Bruno fez nosso creme pistache lá, faz a prova social. Legal. Vou até dar a dica pro meu marketing, o tema do episódio, como vender 24 mil reais de açaí para um cliente. Para um cliente. Eu acho que esse daí, Henrique, foi um case histórico, viu? Parabéns aí. Que isso. E esse cliente, a gente fica de olho e a gente tem o contato dele ali, a gente, tudo certo, tudo ok, é o mesmo produto. Manda um abraço aí, pro cliente. Inclusive, a gente manda até cupons de desconto que ele nem utiliza. Então, aí tem aquela ressalva. Às vezes não é o desconto que faz... Às vezes um benefício que a gente dá para esse cliente, né, o reconhecimento afetivo, ele é mais interessante que o reconhecimento financeiro. Então, eu achei esse número espetacular, Henrique. Eu já trabalhei em marcas que tinham um ticket muito alto e não tinha cliente que comprava 24 mil. E além disso, né, isso que você comentou, aí chegava, vamos fazer ação de marketing Dia das Mães. Vou dar 10% de desconto. Gente, 10% de desconto ninguém vai, né? O que a gente quer é isso, vá um brinde, igual que você falou, o sonho de valsa, o mimo especial ali. É isso que o cliente quer, né? E aí, pegando outro insight, né? Como você teve essas experiências, nosso LTV, né, de 40 meses por cliente, acho que é algo fora da realidade também, fora né? da curva. Então, assim, para você manter 40 meses de LTV de um cliente, é que realmente o produto alinhado com o serviço, eu vou falar, não é só produto. Alinhado com um bom serviço, um bom atendimento, realmente são pontos cruciais para isso, né? Então, é um LTV acima do mercado aí. Muito legal. Parabéns aí, Henrique. Muito Bruno. Obrigado pelo convite. Viu? Quem está escutando, muito obrigado pela audiência aqui na Seu Cliente Podcast. Siga a gente, curta a página e sempre a gente vai ter muito convidado de qualidade, igual foi hoje esse papo com o Henrique. Agradeço a todo mundo aí.